Bom, pessoal, vamos para mais uma aula, do Ensino Remoto 2020, aula de matemática, onde nós vamos tratar sobre polígonos, tá? E dar ênfase principalmente ao triângulo, definindo, mostrando a sua classificação e também partindo para uma resolução de situações problemas. Então, inicialmente a gente traz aqui essa lâmina, mostrando aqui o tangram, que a gente vai explorar um pouquinho adiante, tá? Então, inicialmente, para nós falarmos sobre polígonos, a gente primeiro faz uso da definição de linhas poligonais, tá? Então, o que são as linhas poligonais? São linhas formadas a partir de segmentos consecutivos, tá? Ó, você tem esse segmento, aí, outro, numa sequência. E aqui a gente divide as linhas poligonais em dois grupos. Nós vamos ter as linhas poligonais abertas e as linhas poligonais fechadas, tá? Quando é que a linha ela é poligonal aberta? Quando os segmentos eles não se unem, né? Ou seja, você tem um início, mas o último segmento não coincide com o início, né, do primeiro aqui segmento. Então eles não fecham aqui, ó. Você vê que tem aqui um espaço, né, entre a origem do primeiro segmento e a extremidade do último segmento. Então essa linha seria uma linha poligonal aberta. A linha fechada, nós vamos ter o quê? A extremidade do último segmento vai coincidir com a origem do primeiro. Se eu começar aqui, suponha que eu adote a origem aqui. Então eu formo o primeiro segmento, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí vou, tá? Aí o último segmento, a extremidade do último, coincide com a origem do primeiro. Então eu vou ter uma linha poligonal fechada. Como vocês veem aqui na lâmina, nós dividimos as linhas poligonais abertas em simples e em não simples. Quando é que ela é simples? Quando não tem cruzamento entre esses segmentos, né? Olha, como aparece aqui, olha. Aqui nós já vamos ter uma linha poligonal aberta não simples. Você veja que a origem do primeiro segmento não coincide com a extremidade do último, porém as linhas vão se cruzando, ó. Tá vendo? A linha vai se cruzando. Do mesmo jeito, a linha poligonal fechada aqui, simples, e aqui eu tenho uma linha poligonal fechada não simples. Então a gente vai precisar dessa definição aqui, ó, de linha poligonal fechada para a gente poder definir um polígono. Então vem aqui a definição de polígonos. O que são polígonos? Então ele manda a gente observar essas duas figuras aqui. Eu tenho esse polígono formado por esses segmentos consecutivos, ó, AB, BC, CD, DE e EA. Veja que a origem do primeiro segmento coincide com a extremidade do último. Então nós formamos aqui uma linha poligonal fechada, simples, né? Do mesmo jeito aqui, ó, ABC, A. Aqui a gente tem também uma linha poligonal fechada simples. Agora, o que é que nós vamos definir como polígono? O polígono, pessoal, vai ser justamente a união dessa linha poligonal fechada com todos os pontos internos a essa linha. Quando você une a linha com todos os pontos internos, aí você vai ter o que a gente chama de polígono. É o que ele mostra aqui na lâmina seguinte, olha. Polígono é a reunião entre a linha poligonal fechada e todos os pontos interiores, ó. Isso aqui vai ser um polígono. Isso aqui também vai ser um polígono. Eu pego a linha poligonal e junto, faço a união com todos os pontos interiores. Agora, pessoal, nós temos a classificação dos polígonos. Os polígonos podem ser classificados em polígono côncavo ou polígono convexo, tá? Então, nós temos aqui dois desenhos, dois polígonos. O polígono A, B, C, D, E, A, ele vai ser classificado como polígono convexo, né? Esse polígono aqui. Já esse outro polígono, ele vai ser um polígono côncavo. Como é que eu identifico? Como é que eu defino? Qual é a diferença, professor? Quando é que eu vou saber que o polígono ele é côncavo? Quando é que ele é convexo? Então, para isso, gente, vocês terão que traçar segmentos de retas, pegando dois pontos interiores do polígono. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar, ó. Eu peguei um ponto aqui e outro aqui. Aí tracei esse segmento. Olhe que todos os pontos desse segmento estão dentro da região do polígono. Vamos traçar outro, ó. Tracei outro segmento aqui. Mais outro. Outro aqui.
Agora vamos para cá. Olhem bem, se eu pegar um ponto aqui e outro ponto aqui, traçar esse segmento, vocês vão perceber que parte desse segmento, ou seja, pontos desse segmento, não vão estar na região interna do polígono. Então, quando acontece isso, a gente vai dizer que ele tem uma concavidade, tá? Ou seja, ele vai ser um polígono côncavo. Olha outro segmento, se eu traçar. Aqui nesse outro polígono, você pode marcar quaisquer dois pontos aqui dentro, que o segmento vai ser formado por pontos que estão dentro do polígono, ok? Vamos agora estudar o triângulo, né? O triângulo, esse polígono, ele tem 3 lados, né? E tem 3 ângulos. E aí a gente já chama a atenção aqui para vocês numa coisa. Sempre num polígono, o número de ângulos é igual ao número de lados. Se ele tem 3 lados, ele vai ter 3 ângulos internos, tá vendo? Aí aqui, o que são os lados no polígono? São esses segmentos que formam ele. Ó, eu tenho, ó, AB é um segmento, ó, é um lado. AC é outro segmento, é o outro lado. E BC é outro segmento, é o outro lado. Então, a gente tem aqui um elemento, os lados. O que são os vértices do polígono, professor? Os vértices, gente, são esses pontozinhos aqui, ó. Esse ponto é o ponto de onde sai esse segmento AB e é o ponto onde se encontra aqui o segmento CA. Então, aqui eu chamo de vértice. Aqui eu tenho outro vértice, aqui eu tenho outro vértice. E essa parte aqui a gente chama de ângulos, né? São os ângulos internos do polígono, tá? Agora a gente vai passar para a nomenclatura dos polígonos. Como é que é dado o nome aos polígonos, né? Então, o nome dos polígonos, gente, ele vai ser de acordo com o número de lados que ele tem, que ele possui. Então, um polígono que tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Se ele tem 3 lados, ele tem 3 ângulos. Então, 3 ângulo. Olha aqui a forma. Quadrilátero. O que é o quadrilátero? É quando o polígono tem 4 lados. Qualquer polígono que tem 4 lados, ele vai ser chamado de quadrilátero, tá? Se ele tem 5, aí vai receber esse prefixo penta. Penta mais gono. Gono vem de lado. Então, pentágono. Pentágono é o polígono com 5 lados. Ou 5 ângulos. Ele também vai ter 5 ângulos. Hexágono. Hexa, 6. É o prefixo 6, né? Hexa. Então, hexágono, ele vai ter 6 lados e 6 ângulos. 7, heptágono. 8, octógono. Aí, 9 não tem, né? 10, decágono. Decágono. E 12, dodecágono. Dodecágono. Agora vamos trabalhar o triângulo, né? Então, o triângulo, como a gente já viu anteriormente, ele vai ter 3 lados e vai ter também 3 ângulos e ele vai ter o que a gente chama de vértices, né? Esses pontos A, B e C são os vértices do triângulo, tá? Então, o triângulo ele tem 3 lados. Agora, gente, mais uma ilustração aí para mostrar para você o que é vértice, o que é lado e o que é ângulos num triângulo, né? Agora, um detalhe que a gente chama a atenção. Em um triângulo, você não tem diagonais, tá? As diagonais, elas só podem ser traçadas de um vértice a um vértice oposto. Então, eu não posso, ó, desse vértice traçar uma reta, né, ó, a esse vértice aqui. Aqui já é o lado, né? Diferentemente, se eu pegasse aqui, ó, um quadrado como é essa lâmina aqui, ó, daqui para aqui eu teria diagonal, ó, aqui é a diagonal, né? Mas no triângulo a gente não pode traçar, ok? Agora, vamos para a classificação dos triângulos. Os triângulos, gente, eles podem ser classificados em 2 grupos. Nós temos uma classificação de acordo com a medida dos seus lados, tá? E temos uma classificação de acordo com a medida dos seus ângulos internos, tá? Então, olhem bem para esses 3 triângulos. Esse triângulo azul aqui, ele está dizendo que os 3 lados têm a mesma medida. Isso aqui quer dizer que, olha, AB é congruente, esse símbolo quer dizer congruente a BC, que é congruente a CA.
Essa palavra congruente em matemática, traduzindo, significa o quê? Mesma medida, igual. Para a gente não dizer igual, a gente chama congruente, tá? Então, esse triângulo, ele tem os três lados congruentes. Ele vai ser chamado de triângulo equilátero. Equi, igual, látero, lados. Esse outro triângulo, ele tem o lado PQ, ele está dizendo que o lado PQ é congruente com o lado PR ou RP e diferente de QR. Então, ele vai ter dois lados congruentes. Ele vai ser chamado de triângulo isósceles. Já esse outro triângulo, gente, ele tem os três lados com medidas diferentes, não são congruentes. Então, ele vai ser chamado de triângulo escaleno, que é o que nós vamos mostrar agora para vocês com uma animação bem interessante. Ó, olhem bem para esse triângulo desenhado aí. Nessa animação está mostrando que o lado AB é congruente com o BC e é congruente com o lado CA. Portanto, esse triângulo vai ser chamado de equilátero. Agora vamos para o segundo triângulo. Nesse segundo triângulo, o que é que a gente pode observar? Que o lado PQ é congruente com o lado PR. Então, dois lados com a mesma medida diferente do terceiro. Então, esse triângulo aí vai ser chamado de isósceles, tá? E o próximo triângulo, ele vai ter, gente, as três medidas. As medidas dos seus lados, elas são diferentes. Então, ele vai ser chamado de triângulo escaleno. Agora, nós vamos partir para a segunda classificação dos triângulos. É quanto aos ângulos internos, né? Esses ângulos que ficam aqui dentro do triângulo. Então, nós vamos ter os triângulos classificados em, primeiro, triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É aquele triângulo que possui um ângulo reto. Ó, o que é um ângulo reto, professor? É aquele ângulo que mede 90 graus, tá? Então, nós temos aqui, ó, o desenho do triângulo retângulo, como é interessante. Ó, esse aqui, que eu estou marcando com o mouse, é justamente o ângulo reto, tá? Esse ângulo aqui mede 90 graus. Aí, no triângulo retângulo, os lados desse triângulo recebem nomes especiais. Esse maior lado, ó, esse maior lado, que está oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa, tá? E esses outros dois lados do triângulo, eles são chamados de catetos. Vocês irão estudar mais adiante um teorema famosíssimo na matemática, né? Um teorema proposto por um matemático chamado de Pitágoras. É o famoso teorema de Pitágoras, que vai dizer que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Isso vocês vão tratar mais adiante, mas é justamente em relação a esse triângulo, ao triângulo retângulo, tá? Vamos agora para o próximo triângulo, o triângulo obtusângulo. Ó, essa palavra obtusângulo, obtuso, o que é um ângulo obtuso? Um ângulo maior que 90. Olhe para esse triângulo, gente, essa abertura aqui é maior do que 90. Então, esse triângulo vai ser classificado como obtusângulo. O que é o triângulo acutângulo? Essa palavra acutângulo vem de agudo. Quando é que um ângulo ele é agudo? Quando ele é menor do que 90, tá? Esse triângulo aqui, que está desenhado, os três ângulos, se vocês observarem, eles vão ter medidas menores do que 90, né? Cada um tem medida menor do que 90. Então, esse triângulo vai ser chamado de acutângulo. Agora vamos trabalhar uma atividadezinha para a gente exercitar um pouco do que a gente viu, né? Essa primeira questão ele coloca assim: um polígono formado por três lados é chamado de quê? Você acha que é quadrilátero, pentágono, octógono ou triângulo? Ah, tá fácil, né, gente? Se é três lados, lado. Tem três lados, tem três ângulos. Então vai ser quem? Triângulo, né? Então a resposta correta é triângulo. Vamos para a próxima. Essa segunda questão ele diz: identifique qual das figuras abaixo não se classifica como um polígono. Ele está querendo dizer que só uma figura aqui não é um polígono. A gente viu que o polígono é formado por segmentos de retas, né? Segmentos de retas, que são consecutivos.
Então, se nós olharmos para essa figurinha aqui, ó, ela não é formada por segmentos de reta, né, gente? Então, tá na cara. A letra G aí, isso aí é uma elipse, né? Uma figura geométrica chamada de elipse. Ela não é formada por segmentos de reta, como são formados os outros polígonos aí, tá? Agora vem essa terceira questão. A terceira questão ele coloca assim, para a gente marcar como verdadeiro ou falso. Letra A. Um polígono é chamado de côncavo quando possui todos os lados iguais e todos os seus ângulos também com a mesma medida. Côncavo? Não, gente. Quando um polígono ele tem todos os lados iguais e todos os seus ângulos iguais, ele é chamado de polígono regular. Polígono regular. Então isso aí tá falso, tá? Vamos para B. Um polígono é regular quando possui lados congruentes e ângulos internos congruentes. Pronto! A resposta da letra A, né? É o que a gente usou para responder a letra A. Então essa aí é verdadeira. C. Um polígono é denominado convexo quando possui qualquer segmento de reta com extremidades em seu interior, não possui pontos fora dele. Convexo. Quando qualquer segmento de reta que você traçar no interior dele, ele não vai possuir pontos fora dele. Ah, isso aí é verdade, né, gente? D. O número de vértices de um polígono simples é sempre menor que o número de lados? Não. A gente viu que o número de vértices é sempre igual ao número de lados. Então, falso. Letra E. As diagonais de um polígono são segmentos de reta que ligam dois vértices quaisquer de um polígono. Não, não são vértices quaisquer, são vértices opostos. Então aí está falso. Vamos para a próxima questão. Marque com X apenas os polígonos convexos. Convexos. Então é aquela jogadinha de você marcar segmentos. Por exemplo, ó, se eu marcar um segmento aqui, tá? Ó, será que eu vou ter pontos fora? Se eu tiver, ele não é convexo, né? Então, olhando aqui para as 6 letras, né? Vamos olhar para as 6 letras. Esse me parece côncavo. Esse também me parece côncavo, né? Ó, porque ó, traça um segmento aqui que você vai ver, né? Ó, já esse aqui não, esse aqui não. Quaisquer segmento que eu traçar aqui, esse me parece convexo. Esse aqui me parece côncavo, ó. Esse me parece convexo. Vamos ver, quais são as alternativas aí que a gente acha que são convexos? O C, o E e o F. Comprovo o que eu estava pensando, né? Vamos para a próxima. Olhe para esse conjunto de figuras, de polígonos aí. Ele dá os polígonos e pede para você dar o nome. Aí você vai olhar, conta quantos lados tem, porque o nome é de acordo com o número de lados. Então, o primeiro é um quadrilátero. O segundo, o B, é um triângulo, porque tem 3 lados. Mesmo jeito o C. O D, ele tem 6 lados, gente. Então, é um hexágono. O E tem 4 lados, quadrilátero. E o F tem 5 lados, um pentágono. E agora ele diz assim: João desenhou um triângulo em seu caderno e marcou em uma régua a medida de um dos seus lados. Sabendo que todos os lados do triângulo possuíam a mesma medida, qual a classificação do triângulo desenhado por João? Ó, gente, se ele está dizendo que o triângulo, os 3 lados do triângulo têm a mesma medida, significa que nós vamos ter um triângulo que equilátero, né? Ah, agora aqui, questão super interessante. Quantos triângulos é possível você ver nessa figura? Vamos analisar. Se eu olhar só para esse lado aqui, ó, eu tenho 2 triângulos verde, 2 amarelo, né? Só que dá 4 aqui, né? Mas olhem bem, se eu juntar esse triângulo amarelo com esse verde, já vai dar outro triângulo. Então, 5. Aqui, 6. Aí, aqui, 7, né? Aqui, 8. E por aí vai. Então, você vai tentar descobrir. Já se eu olhar aqui a figura toda, eu já vou ver isso aqui já é um triângulo, né? Ó, isso aqui é um triângulo, ó. Isso aqui já é outro triângulo. Então, vamos quebrar a cabeça. E aí? Quantos triângulos nós vamos ter aqui nessa figura, né? 36, 42, 16, 24. E aí? Pensou?
Qual a alternativa? Nós vamos ter aí, gente, 42 triângulos. Você vai tentar fazer sozinho, olhar tudo bem direitinho, mas são 42 triângulos que nós temos aí na figura. Próxima questão. Aqui ele dá alguns polígonos, aqui do lado esquerdo, né? E a direita aqui, a esquerda aqui, ele dá o nome dos polígonos, para a gente fazer uma relação, né? Então, esse primeiro polígono, ele tem 4 lados. Ele vai ser um quadrilátero. Esse segundo polígono vai ser o quê? Um heptágono, porque ele tem 7 lados. O terceiro polígono vai ser um triângulo. E o quarto polígono é um pentágono. Beleza, gente? Olha essa questão 8. Pedrinho desenhou um polígono cujos vértices são os pontos A, B, C, D e E. Isso aí são os vértices do polígono. Agora ele pergunta, quantos lados tem esse polígono? Olha, gente, se o polígono tem 5 vértices, ele vai ter 5 lados. 5 lados. O nome do polígono que tem 5 lados é o quê? Pentágono. Beleza, né? Olha essa próxima questão. Ao medirmos os lados de um triângulo, obtemos as medidas marcadas na régua abaixo. Então, ó, ele dá aqui as medidas, ó, 8 centímetros, 12 centímetros e 20 centímetros. Então, com essas 3 medidas, nós vamos formar um triângulo. Agora eu pergunto, como a gente chama esse triângulo? Se ele deu as medidas, a gente pode dizer que o triângulo pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Equilátero quando tem as 3 medidas iguais. Isósceles quando tem 2. E escaleno é o nosso caso aí. As 3 medidas são diferentes, gente. Bom, a gente está já finalizando a nossa aula, né? E aí eu trago aqui uma curiosidade para vocês, também relacionada ao nosso tema, que é sobre o Triângulo das Bermudas, conhecido também como Triângulo do Diabo. Não sei se vocês já viram, já leram alguma coisa sobre o Triângulo das Bermudas, mas esse triângulo ele está localizado geograficamente nessa área aqui, né, do Oceano Atlântico. Vai pegar aqui parte daqui da Península da Flórida, né? Aí aqui em Porto Rico e as Bermudas. Então é nessa região que está situado o que a gente chama imaginariamente Triângulo das Bermudas. Esse triângulo é considerado místico, né, muito misterioso. Por quê? Porque essa região, gente, se notabilizou pelo desaparecimento de aviões, de barcos de passeio e navios que se aproximam dessa área. Ela tem aí algumas variações, né, decorrente de fatores físicos, químicos, climáticos, geográficos e geofísicos dessa região. Então, qualquer embarcação que se aproxima dessa área, ela é tipo engolida, ela some, né, sem explicação. Então, é algo assim que se popularizou, né, com explicações extrafísicas e sobrenaturais. E é muito conhecido como o Triângulo das Bermudas. Se vocês tiverem curiosidade, eu sugiro que assistam esse vídeo, né, produzido pela Discovery, De Volta ao Triângulo das Bermudas. Tá aí o link para vocês acessarem, né? E aí você vai conhecer um pouco mais sobre esse triângulo, tá? E aí a gente também traz outra sugestão, que é o Tangram, também um quebra-cabeça chinês muito bacana para você brincar e aprender ao mesmo tempo a matemática com os polígonos. Ele é um jogo, né, chinês composto por 7 peças. Tem uma lenda interessante sobre esse jogo, né? Que uma criança pede um presente ao rei e ele dá uma placa de um espelho, né? E de repente a criança derruba, quebra o espelho e transforma ele em 7 peças. Justamente essas 7 peças aqui, capazes dele visualizar o mundo todo. Porque o jogo, ele permite, através dessas peças, gente, você montar objetos, coisas. Por exemplo, com essas peças eu posso montar barcos, eu posso montar prédios, eu posso montar casas, eu posso montar uma série de coisas, o que você imaginar. Então, eu sugiro também que vocês façam a visita a esse site aqui e você vai encontrar muita coisa bacana sobre o Tangram, tá? E aí a gente finaliza com a nossa referência bibliográfica, tá?